E as ações da companhia Honey despencaram mais de 12% no pregão dessa sexta-feira após ela divulgar os resultados do quarto trimestre. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês os principais motivos que fizeram as ações derreterem nessa sexta-feira. E para trazer uma informação mais completa para você investidor, nós vamos analisar aqui os indicadores da companhia, analisar os resultados apresentados nessa sexta-feira em relação ao quarto trimestre, calcular o valor intrínseco das ações segundo o método de investimentos do Benjamin Graham e também calcular o preço teto para você que está investindo em Honey pensando em uma carteira de dividendos. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Fala investidores, muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está sintonizado aí no canal A-Trade. E como eu mencionei, nesse vídeo a gente vai tentar entender por que as ações da Honey derreteram lá na B3 nessa sexta-feira. Mas antes de começar, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações da Honey. O nosso objetivo aqui no canal é trazer informação e ajudar você, investidor, a tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Dito isso, investidores, a gente viu nessa sexta-feira as ações derreterem aqui 12%. E vale destacar que na quinta-feira, um dia antes da sua divulgação de resultados, a cotação da Honey estava aqui na casa dos R$10,63 e fechou no final do pregão na sexta a 9,35, uma queda aqui de 12%. Para a gente entender o motivo da queda das ações, vamos lá analisar os principais destaques colocados aqui na apresentação de resultados do quarto trimestre. Para a gente começar, investidores, eu vou trazer aqui os principais destaques, mas vale lembrar que o CEO da empresa sempre coloca os pontos positivos aqui na parte de destaques. E eles costumam esconder os problemas da companhia em outros lugares, que a gente vai dar uma olhada no detalhe aqui com vocês. Bom, para a gente iniciar, vamos olhar aqui a receita operacional líquida. Segundo os destaques aqui, teve uma queda de 5,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, comparando 22 com 23, houve uma redução na receita operacional líquida na casa aqui dos 5%. Quando a gente analisa o EBITDA ajustado, a queda foi de 8,8% em relação ao ano passado. Ou seja, já deu para perceber aí, investidores, que a companhia teve uma queda aqui em relação à receita operacional e também ao EBITDA ajustado. Vem bomba por aí. Os gestores também colocaram aqui o lucro líquido, que teve uma alta de 1,4% em relação ao ano passado. Ou seja, é uma notícia boa, porém nem tanto. Uma alta aí de 1,4% é bem pequena. E é claro que eles colocaram aqui o valor investido nesse ano de 2023, lá no projeto Gaia, lá na plataforma Gaia. Mas vamos dar uma olhada em alguns números interessantes aqui. O ROI divulgado em 2023 é de 16,6%. É um excelente ROI. Porém, quando a gente olha aqui o custo da dívida em 14,2%, isso começa a preocupar. É uma dívida bem alta aí para uma companhia. Além disso, a dívida líquida sobre o EBITDA está aqui em 2,07 vezes. É uma dívida bem ok aí para uma companhia de papel. Mas vamos lá procurar os motivos que fizeram as ações derreterem nesse quarto trimestre. E é nesse slide que a gente encontra o primeiro indício, investidores. A gente já viu lá em cima a receita operacional, o EBITDA ajustado, os investimentos, porém, olha isso aqui, o lucro líquido da companhia teve uma queda de 91,7%. E isso, investidores, comparando aqui com o mesmo trimestre do ano passado. Ou seja, uma queda aqui no lucro líquido de 91% é de assustar os investidores. Mas vamos continuar aqui a nossa investigação. Vamos dar uma olhada aqui na parte de receitas. A receita líquida aqui da Irani caiu 5% quando a gente compara o mesmo trimestre do ano passado. Quando a gente compara com o trimestre anterior, a queda foi de 5,6%. Ou seja, a receita caiu 5%, mas o lucro líquido caiu 91%. Aonde está a pegadinha, investidores? Vamos continuar que a gente vai chegar lá. O EBITDA ajustado caiu aqui 6% quando a gente compara o quarto tri de 23 com o 22 e 16% quando a gente olha para o trimestre anterior, ou seja, o terceiro trimestre. Houve uma queda no seu EBITDA ajustado e margem, no entanto, não justifica aquela queda de 91% no lucro líquido da companhia. Vamos continuar aqui a nossa investigação. Quando a gente analisa aqui no detalhe o lucro líquido da companhia, a gente encontra aqui a queda de 91,7%, isso comparando o mesmo trimestre do ano passado. E a gente encontra aqui dois números importantes, investidores. O primeiro deles está aqui
19 milhões e o segundo está aqui, 18 milhões. Segundo a informação colocada aqui pelos gestores da companhia, esses dois prejuízos absurdos que a companhia teve aqui nesse quarto trimestre, um deles é um prejuízo recorrente em relação a ativos biológicos e o segundo é um prejuízo não recorrente, ou seja, algo que a empresa não esperava que acontecesse. E vale destacar, investidores, que no terceiro trimestre a companhia também teve um prejuízo aqui não recorrente em relação aos créditos de PIS e COFINS a serem recebidos pela Irani, ou seja, lá no terceiro tri eles tiveram um impacto aqui de 6 bilhões de reais em créditos não recebidos de PIS e COFINS. Analisando com cuidado esse impacto aqui não recorrente que a companhia chamou de impairments, e vale destacar, investidores, tem um número 1 aqui em cima, isso é referente a esse comentário aqui embaixo. Segundo o comentário, foi reconhecido impairments de propriedade de investimento. Isso impactou o lucro líquido negativamente em 18 milhões. Para você que não sabe o que é impairment, ele se refere a uma perda de valor de um ativo que não pode mais ser recuperado. De forma resumida e simplificada, o impairment ele ocorre quando um ativo ele tem o seu valor reduzido permanentemente. Alguma propriedade da companhia Irani teve uma perda muito grande de valor e isso impactou no lucro líquido nesse quarto trimestre. Trazendo aqui para você, investidor, mais detalhes que estão disponíveis aqui na release de resultados da companhia, os gestores da Irani justificam essa queda no lucro líquido causados por efeitos tributários que foram motivados aqui principalmente pela variação do preço justo dos ativos biológicos que vinham sendo positivos nos trimestres anteriores, porém ficou negativo nesse quarto trimestre. E a causa disso, investidores, é exatamente aqui devido à estabilidade de preços da madeira e o aumento das taxas de desconto utilizadas para o cálculo do valor justo desses itens. Ou seja, a companhia teve um prejuízo aqui com seus ativos biológicos devido a impostos e principalmente a alterações no cálculo do valor justo para esses itens. Além disso, voltando aqui para o tema de impairments, esses impairments de propriedade para investimentos foi causado pela inviabilidade da utilização de determinados terrenos não operacionais, que obviamente impactaram aqui no resultado da Irani. Ou seja, os gestores da companhia jogaram prejuízo nesse quarto trimestre em relação aos impairments aqui na casa dos 28 milhões e também os prejuízos aqui dos ativos biológicos na casa dos 19 milhões. Com isso, a gente pode identificar o que gerou aí esse prejuízo, essa queda no lucro líquido da companhia de 91%, saindo aqui da casa dos 85 milhões para apenas 7 milhões de lucro nesse quarto trimestre. Vale destacar que um desses números aqui é um prejuízo não recorrente, ou seja, ele tende a não ocorrer novamente no futuro e não impactar os resultados do primeiro trimestre. No entanto, a companhia ainda está à mercê aqui dos ativos biológicos que podem sofrer correção nos próximos trimestres. E antes da gente analisar os indicadores de valuation da companhia para entender se faz sentido investir na Irani e aproveitar essa queda das ações, vamos finalizar a análise aqui da apresentação de resultados olhando o endividamento e a dívida líquida sobre o EBITDA. A Irani estava em um processo de desalavancagem desde o ano de 2019, reduzindo a sua dívida até o ano aqui de 2021. No ano de 2022, a companhia fechou com uma dívida líquida sobre o EBITDA de 1,38 vezes. No entanto, investidores, vale destacar que a companhia possuía aqui em caixa R$1 bilhão. E nesse ano de 2023, a companhia fechou aqui a sua dívida líquida sobre o EBITDA em 2,07 vezes. Esse aumento no endividamento está totalmente em linha dentro do planejamento que foi realizado lá atrás, antes dos investimentos iniciarem aqui na plataforma Gaia. Portanto, dentro do quesito endividamento, a Irani está dentro do seu cronograma e já estava esperado essa alta aí no seu endividamento, na sua dívida líquida sobre o EBITDA. Mas agora, investidores, que a gente entendeu aqui o motivo que fez as ações derreterem, pois a companhia apresentou um lucro líquido de menos 91%, vamos dar uma olhada nos indicadores para entender se faz sentido investir na Irani baseado na sua fotografia do passado. Aqui no site Status Invest eu quero trazer duas informações importantes antes da gente analisar no detalhe os indicadores de valuation aqui da Irani. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, investidores, é o dividendo. Olha isso, nos últimos 12
12 meses, a Irani distribuiu para os seus investidores 9% em dividendos. É um excelente número aí para uma companhia do setor de papel. Além disso, nos últimos 12 meses, a companhia se valorizou 24% no B3, ou seja, quem comprou as ações um ano atrás teve uma valorização aí de 24%. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos principais indicadores de valuation para a gente entender se faz sentido investir na Irani e aproveitar essa queda aí que teve nas ações nessa sexta-feira. Para a gente começar, vamos falar aqui do indicador PL, o mais conhecido da B3. Ele traz um número aqui para a gente de 4,87. Quando a gente analisa o histórico da companhia, que fica em torno aqui de 5,82, 5,24, 6,21 e no ano de 2020 que fechou em 14,92, ou seja, com o PL aqui em 4,87, ele é o PL mais baixo dos últimos 5 anos da companhia. Ou seja, esse PL indica para nós que é uma oportunidade de compra nos patamares atuais aqui da Irani. Mas vamos dar sequência na nossa análise de outros indicadores para a gente ter um embasamento melhor em relação a essa fotografia. Olhando o indicador P sobre VP, que também compara o preço das ações, porém com valor patrimonial, ele traz para a gente aqui 1,74, sendo que a média da Irani é de 1,36, ou seja, ela vem trabalhando com um P sobre VP acima das suas médias desde o ano de 2018, ou seja, as ações estão bem valorizadas aí no mercado quando a gente faz a comparação do preço das ações com o patrimônio da empresa. Dando uma olhada aqui no indicador importante também, que é o LPA, lucro por ação, ele traz para a gente aqui 1,93, sendo que a média da Irani, olha isso, é de 0,55. E desde o ano de 2021, ela vem trabalhando com LPA acima da sua média e crescente. Ou seja, investidores, a companhia vem aumentando a sua lucratividade por ação, e isso é excelente para nós investidores. Eu não vou abordar aqui a parte de endividamento porque a gente já viu lá com detalhes na apresentação de resultados. Vamos passar aqui para os indicadores de eficiência e rentabilidade. Dando uma olhada aqui nos indicadores de eficiência e indo direto aqui para a margem líquida, a margem líquida atual da Irani está em 28,53. E quando a gente olha, investidores, a média histórica que gira em torno de 7,76, a gente percebe que desde 2020 a companhia vem melhorando a sua margem líquida nos produtos. E isso, obviamente, é excelente para nós investidores. A companhia vem melhorando a sua eficiência. E olhando aqui os indicadores de rentabilidade, começando pelo ROI, que traz para a gente 35%, sendo que a média da Irani gira em torno de 8,46, a gente percebe que desde 2020 a companhia vem melhorando o seu retorno sobre o equity. E nos últimos 3 anos vem se mantendo com um ROI acima de 30%, que é um excelente número. Mas aí vem aquela questão que todo investidor se faz. Com esse valor aqui de R$ 9,39, será que faz sentido investir na Irani? Será que a gente tem uma margem de segurança aproveitando esses 12% de queda que tiveram nessa sexta-feira? Para dar um norte para vocês, investidores, eu vou calcular junto com vocês aqui o valor intrínseco das ações segundo a metodologia do Benjamin Graham. Mas antes, vamos dar uma olhada no mercado para ver como que os analistas estão projetando e colocando preço-alvo para as ações da Irani. Eu trouxe aqui uma recomendação do banco BTG Pactual. Segundo os analistas aqui do BTG, a recomendação é de compra, ou seja, eles estão otimistas com o crescimento da companhia. E o preço-alvo colocado aqui por eles está na casa dos R$14. Projetando esse preço-alvo aqui no TradingView, e obviamente vamos considerar que a gente vai comprar as ações aqui em R$ 9,35. Vamos aproveitar a queda que houve nessa sexta-feira. Se o preço-alvo aí do BTG for atingido, que está aqui na casa dos R$14, o ganho de capital que você investidor teria fica na casa aí dos 49%. Ou seja, um excelente ganho de capital segundo essa recomendação. Mas é claro que a gente não vai olhar apenas para uma única recomendação de mercado. Vamos dar uma analisada aqui numa recomendação do Citibank. E segundo seus analistas, eles estão recomendando aqui a compra das ações da Irani com um preço-alvo aqui também na casa dos R$14. E vale destacar que na época que saiu essa matéria, o potencial de alta estava aqui em 24%. Com a queda, o potencial acabou indo aí para 49%. E vale lembrar que essa matéria saiu aqui antes da queda das ações, foi no dia 4/9 do ano passado. Bom, investidores, deu para perceber que o mercado, antes dessa queda, ele estava bem otimista aí com as ações da Irani. Mas vamos lá, será que R$ 9,39 por ação
É um valor justo? Nós temos aí uma margem de segurança para investir? Bora lá para o Excel calcular o valor intrínseco segundo o método do Benjamin Graham. Para você que já é antigo aí no canal, já deve conhecer o Benjamin Graham, já conhece aqui a nossa planilhinha para calcular o valor intrínseco segundo a metodologia dele. Mas se você é novo aí no canal e não conhece o Benjamin Graham ou nunca tinha visto a fórmula para calcular o valor intrínseco das ações, você está esperando o que para se inscrever? Se inscreve no canal e deixa o like aí pra gente. Eu tenho certeza que essa informação vai te ajudar muito a tomar uma boa decisão de investimento. Dando sequência aqui, investidores, eu trouxe para vocês a fórmula original do Benjamin Graham, criada lá em 1940, e a nossa fórmula aqui atualizada com as variáveis de PL e VPA do nosso mercado atual. Segundo a fórmula original do Benjamin Graham, preenchendo aqui os campos de cotação, o indicador LPA, que a gente pega lá no site Status Invest, e o indicador VPA, que a gente também pega lá no site Status Invest, o valor intrínseco aqui para as ações da Irani fica no valor de R$ 15,28, ou seja, muito parecido com o preço-alvo dos analistas de mercado que a gente analisou aqui agora há pouco. Com o valor atual aqui, investidores, em R$ 9,39, a margem de segurança que você tem para investir na Irani é de 63%. Ou seja, uma excelente margem de segurança. Portanto, segundo a fórmula aqui do Benjamin Graham, esse é o momento ideal para você investir na companhia, pois ela está com um excelente desconto lá nas suas cotações. Quando a gente analisa aqui a nossa fórmula atualizada, o valor intrínseco ficaria aqui na casa dos R$ 17,65 e uma margem de segurança ainda maior, de 88%. Ou seja, segundo o método aqui do Benjamin Graham, que visa o ganho de capital, ou seja, encontrar ações baratas lá na bolsa e comprar essas ações com o objetivo de obter lucro quando elas chegarem no seu valor intrínseco, esse é o momento ideal para se investir em Irani. Mas como eu sempre falo, investidores, usar uma fórmula para tomar a decisão de compra ou de venda de uma ação não é o melhor método, não é uma forma mais inteligente. Você precisa analisar o momento atual da companhia, os seus resultados, analisar uma fotografia dos seus indicadores de valuation e principalmente entender se essa companhia ela é cíclica ou não e principalmente o ciclo de mercado que a gente está passando nesse momento. Tudo isso vai te ajudar a tomar uma excelente decisão de investimento. Mas é claro que essa fórmula ela te ajuda muito a ter o norte do valor intrínseco das companhias. E eu vou deixar o link para download da planilha aqui na descrição do vídeo. E vai de brinde para vocês aí o valor intrínseco de várias companhias que a gente vem gravando aqui no canal. Portanto, se você gostou aí do nosso cálculo, faça o download da planilha. O link está aqui na descrição. E o precinho é menos do que um café expresso lá na Offner. Dando sequência, investidores, a gente viu que esse valor de R$ 9,39 realmente deixa as ações da Irani muito baratas no mercado para você que está pensando em obter ganho de capital. Mas e para você que está investindo aí na Irani pensando em dividendos? Será que faz sentido investir na companhia? Vamos dar uma olhada aqui no indicador Dividend Yield e principalmente aqui no seu histórico. Nos últimos 3 anos, a Irani vem distribuindo dividendos acima dos 6%, ou seja, é aquele tipo de companhia ideal para quem investe em uma carteira de dividendos utilizando o método de investimentos do Luiz Barsi. E vale destacar que em 2022 a companhia entregou aqui quase 8% em dividendos para os seus acionistas, em 2023 foi 7,81% e até o momento ela vem entregando aqui 9,09% em dividendos. E aí vem aquela questão importante também. Será que esse valor de R$ 9,39 por ação tem alguma margem de segurança para a gente investir pensando numa carteira de dividendos? Qual que é o preço teto aqui para a Irani? Bora lá calcular. Bom, investidores, eu trouxe aqui o meu cálculo no Excel do preço teto segundo o método Barsi, pois a Irani ainda não entrou dentro da plataforma AGF que vocês já estão acostumados a assistir aqui no canal. Então, vamos calcular o preço aqui no método mais raiz possível. Apenas dando um resumo para vocês, eu tenho aqui o cálculo do preço teto atual, ou seja, considerando os últimos 12 meses de distribuição de dividendos. Eu tenho aqui embaixo o cálculo do preço teto médio, ou seja, é o método mais conservador. Eu pego os últimos 5 anos de distribuição de dividendos da companhia para calcular o preço teto, e aqui embaixo eu tenho o projetivo, o projetado. Ou seja, eu fiz uma estimativa e projetei o crescimento da companhia nos próximos anos para a gente encontrar um valor ideal para a gente investir na companhia, ou seja, encontrar o preço teto. Segundo o preço teto atual, ou seja, considerando aí os últimos 12 meses de distribuição de dividendos, onde a companhia distribuiu uma média de 0,85 centavos por ação, o preço teto fica aqui na casa dos R$ 14,17. Nós teremos uma margem de segurança de 51%, pois o preço das ações está aqui cotados a R$ 9,39.
Quando a gente aplica o cálculo do preço teto mais conservador, que é utilizando aqui os últimos 5 anos de histórico de dividendos da companhia, o preço teto fica na casa dos 6,37. Mas vale lembrar, investidores, vamos olhar ali no site Status Invest uma informação relevante. Quando a gente olha os últimos 5 anos de distribuição de dividendos da Irani, a gente percebe que o ano de 2019 e 2020 ela distribuiu pouquíssimos dividendos. E obviamente isso vai afetar diretamente o cálculo do preço teto, pois nesse período ela não distribuiu o mínimo de 6% em dividendos. A gente consegue ver isso aqui dentro do indicador de dividendos. O ano de 2019 ela distribuiu 0,57% em dividendos e 2020 1,28%. Ou seja, com esses valores abaixo aqui da média de 6%, vai afetar drasticamente a fórmula de cálculo de preço teto do método BARS. Ou seja, não dá para a gente aplicar aqui o método mais conservador, que é o preço teto médio. No entanto, quando a gente calcula aqui o preço teto projetivo, ou seja, projetando o futuro crescimento da companhia, para chegar nesse valor, eu fiz uma média entre o preço teto atual e o preço teto médio. Ou seja, eu fui bem conservador aí no cálculo do preço teto projetivo. Com isso, investidores, eu cheguei aqui numa média de 0,61 centavos por ação em dividendos. Ou seja, não foi nem 0,85 e nem 0,38 que saiu aqui no cálculo do preço teto médio. Com isso, o preço teto projetivo aí para as ações da Irani fica aqui na casa dos R$ 10,27. A gente teria uma margem de segurança de 9,3%. Ou seja, se você está pensando aí em investir na Irani com o objetivo de recebimento de dividendos, com o preço atual aqui em R$ 9,39, parece ser uma boa oportunidade em colocar as ações da Irani na sua carteira de investimentos. Deixando agora para vocês, investidores, as minhas considerações finais, a gente descobriu que aquela queda na sexta-feira de 12% das ações lá na B3 foi por conta da queda do lucro líquido da companhia, que caiu 91% nesse trimestre. E como nós vimos lá na apresentação de resultados, boa parte dessa queda foi por conta de despesas não recorrentes da companhia, ou seja, coisas que provavelmente não vão acontecer novamente no futuro. Mas é claro que você, investidor, deve continuar observando e analisando os resultados da companhia para entender se ela está melhorando aí trimestre a trimestre. E um outro ponto para vocês refletirem também é que os analistas de mercado, todos eles estavam recomendando compra das ações com o preço-alvo lá na casa dos R$14. E como vocês viram, no cálculo do valor intrínseco das ações, segundo o método do Benjamin Graham, o valor ficou muito próximo lá do alvo colocado pelos analistas de mercado. Ou seja, parece que é uma excelente oportunidade investir na Irani nesse momento, que está custando aí R$9 a ação. E quando a gente analisou a distribuição de dividendos da companhia, utilizando os critérios de investimentos do Luiz Barsi, também parece ser um momento ideal para você colocar a Irani dentro de uma carteira focada em dividendos. Portanto, diante dessas reflexões todas, o que vocês acham, investidores? Será que é o momento ideal para investir na Irani? Ou será melhor você ficar de fora e esperar o que vai acontecer com as ações lá na B3? Comenta aí que eu estou curioso para saber a opinião de vocês. E como vocês já sabem, esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.